Meu namorado me traiu com a colega de quarto dele, que ele jurava ser como uma irmã. Então acordei na cama do melhor amigo dele com o anel da avó dele no meu dedo. Eu namorava o há 2 anos e todos continuavam me dizendo que eu era boa demais para ele. Mas eu achava que estavam apenas com ciúmes. O Blake era um barman que tocava violão numa banda cover nos fins de semana. E tinha essa colega de quarto chamada Tessa, que ele jurava ser apenas como uma irmã para ele. Ela andava pelo apartamento deles de toalha. Fazia café da manhã pra ele de roupa íntima e sentava no colo dele durante as noites de cinema. Mas o Blake dizia que eu estava sendo insegura e louca por achar aquilo estranho. Ele cancelava nossos encontros se a Tessa tivesse tido um dia ruim no trabalho. Ele saía da minha casa no meio da noite porque a Tessa precisava de alguém para conversar sobre o ex dela. Quando fui promovida no meu escritório de contabilidade, o Blake esqueceu de me parabenizar porque a Tessa tinha levado uma multa de estacionamento e estava chateada. Mas eu o amava e achava que relacionamentos exigiam trabalho e compromisso. O melhor amigo dele, Danny, continuava tentando me dizer que o Blake não valia a pena. O Danny era dono de uma pequena construtora e sempre aparecia quando o Blake me deixava na mão em alguns lugares. Tipo quando o Blake esqueceu de me buscar no aeroporto porque a Tessa queria ir às compras. Ou quando o Blake me largou no show da banda dele porque a Tessa se sentiu mal e precisava de cuidados. O Danny aparecia com café e uma carona, nunca falando nada de mal sobre o Blake, mas sempre perguntando se eu estava bem. Eu disse ao Danny para parar de se preocupar comigo, porque o Blake e eu estávamos firmes. O Danny apenas disse que estaria por perto se eu precisasse de alguma coisa. O Blake começou a ficar estranho em relação ao Danny, dizendo que ele estava tentando me roubar, e que caras legais como o Danny eram na verdade os piores, porque fingiam se importar. Eu defendi o Danny, mas o Blake disse que eu era ingênua, e que o Danny definitivamente queria dormir comigo. Parei de mencionar quando o Danny me ajudava para evitar brigas. Na última sexta-feira foi o maior show da banda do Blake até hoje num local no centro. Comprei uma roupa nova e convidei meus amigos para apoiá-lo. O Blake disse que a Tessa estaria lá também, porque ela era basicamente a gerente não oficial deles, o que quer que isso significasse. Cheguei cedo para pegar um bom lugar e vi o carro do Blake já no estacionamento. Fui aos bastidores para desejar boa sorte a ele e o encontrei no camarim com a Tessa em cima dele, ambos semi-vestidos. O Blake me viu e realmente disse que não era o que parecia. A Tessa sorriu com desdém e disse: "Agora eu sei porque o Blake a mantinha por perto." O Blake tentou explicar que a Tessa estava apenas ajudando ele a relaxar antes do show e que aquilo não significava nada, e que eu estava exagerando como sempre. Saí e fui direto para o bar do outro lado da rua. Comecei a tomar shots de tequila, como se fossem água, porque não conseguia acreditar que tinha desperdiçado 2 anos com alguém que obviamente estava dormindo com a colega de quarto o tempo todo. O Danny apareceu depois de 1 hora, e ele disse que o Blake mandou mensagem no grupo dizendo que eu tinha ficado louca e saído furiosa sem motivo. O Danny sabia que isso não era verdade e veio me procurar. Eu estava absolutamente destruída naquele momento, chorando e bêbada, dizendo que eu era tão estúpida por não ver o que todos os outros viam. O Danny tentou me fazer comer alguma coisa, mas eu continuava pedindo mais bebidas. Lembro-me de dizer ao Danny que ele estava certo sobre tudo e que eu deveria ter ouvido. Lembro-me dele tentando pegar meu telefone quando eu queria ligar para o Blake. Lembro-me de vomitar no estacionamento enquanto o Danny segurava meu cabelo. E não me lembro de nada depois disso. Acordei numa cama que não era a minha, usando uma camiseta que dizia Henderson Construction, que era a empresa do Danny. O Danny estava dormindo no chão com um travesseiro e um cobertor. Havia água, aspirina e torrada na mesa de cabeceira. E no meu dedo havia um anel. Não um anel de noivado, mas o anel de formatura da avó do Danny que ele sempre usava no dedo mindinho. Sentei-me confusa e o Danny acordou imediatamente perguntando se eu precisava vomitar de novo. Perguntei o que tinha acontecido e por que eu estava usando o anel dele, e ele disse que eu estava tentando ligar para o Blake a noite toda. Então ele me deu o anel para eu mexer em vez do meu telefone, e eu me recusei a devolvê-lo. Ele disse que eu ficava dizendo que era mais bonito do que qualquer coisa que o Blake já tinha me dado, o que não era difícil, já que o Blake nunca me deu nada. O Danny disse que dormiu no chão depois de ter certeza de que eu estava bem e que nada aconteceu entre nós. Ele disse que a irmã dele estava no quarto de hóspedes se eu quisesse confirmar com ela. Ele ligou para ela vir para que eu não acordasse sozinha apenas com ele lá e tivesse a impressão errada. A irmã dele, Lori, entrou com café e confirmou que o Danny ficou no chão a noite toda enquanto ela me verificava a cada hora. Ela disse que o Danny estava morrendo de preocupação e ficava dizendo que deveria ter me contado sobre o Blake antes. Perguntei o que ele queria dizer e a Lori disse que o Danny sabia que o Blake estava dormindo com a Tessa há pelo menos 6 meses, mas não sabia como me contar, sem parecer que estava tentando nos separar. O Blake ligou enquanto estávamos conversando e ele disse que eu o envergonhei fazendo uma cena no show dele, e que a Tessa estava chateada por eu ter invadido o espaço deles. O espaço deles. Ele disse: se eu pedisse desculpas à Tessa e aceitasse a dinâmica do relacionamento deles, poderíamos resolver as coisas. Olhei para o Danny, que fingia não ouvir enquanto preparava o café da manhã. Olhei para o anel da avó dele ainda no meu dedo. Disse ao Danny que precisava ligar para o Blake de volta e terminar com ele adequadamente. Danny olhou para mim por cima da borda de sua xícara de café e sugeriu que talvez eu devesse comer algo primeiro. Ele disse que grandes decisões precisavam de cabeças frias e que eu tinha tido uma noite difícil. Lori entrou carregando um prato de panquecas e as colocou na minha frente. Ela disse: a eu bêbada tinha sido absolutamente hilária na noite passada. Aparentemente, eu ficava levantando o anel do Danny e anunciando para quem quisesse ouvir que era mais bonito do que qualquer coisa que o Blake já tivesse me dado, o que era verdade, já que o Blake nunca me deu nada em 2 anos, exceto desculpas e decepção. Lori disse que eu me recusei a devolver o anel ao Danny, agarrando-o contra o peito e dizendo que era meu agora. Danny pareceu envergonhado e disse que eu poderia ficar com ele o tempo que quisesse. Girei o anel no meu dedo e percebi o quanto me sentia mais leve sem o peso constante do Blake, me arrastando para baixo. Peguei meu telefone e ouvi o correio de voz do Blake no Viva Voz. A voz dele saiu irritada e ríspida. Ele disse que eu o tinha envergonhado no show dele na noite passada fazendo uma cena. Ele disse que a Tessa estava muito chateada por eu ter invadido o espaço deles daquele jeito. O espaço deles. Ele realmente chamou de espaço deles. Blake disse que se eu pedisse desculpas a ambos e aceitasse a dinâmica do relacionamento deles, provavelmente poderíamos resolver as coisas. Ele fez parecer que estava me fazendo um favor,
como se eu devesse ser grata por ele estar disposto a considerar me aceitar de volta depois que eu o peguei traindo. O maxilar de Danny se contraiu enquanto ele ouvia. Laurie murmurou algo baixinho sobre Blake ser delirante. Olhei para o Danny do outro lado da mesa da cozinha e o vi claramente pela primeira vez. Ele esteve presente por mim por 2 anos, enquanto Blake nem se dava ao trabalho de me buscar no aeroporto. Danny me trouxe café quando Blake me deixou na mão. Danny ouviu quando Blake esqueceu de me parabenizar pela minha promoção. Danny tinha sido quem realmente estava lá enquanto Blake estava ocupado com a Tessa. Liguei para o Blake de volta. Ele atendeu no primeiro toque e começou a falar imediatamente sobre como estava feliz por eu ter recuperado o juízo. Eu o cortei e disse que tínhamos terminado. Disse que ele poderia ter qualquer relacionamento distorcido que quisesse com a Tessa, porque eu não estava mais interessada em fazer parte disso. A voz do Blake mudou de presunçosa para irritada em 1 segundo. Ele disse que eu estava exagerando como sempre fazia. Disse que eu sabia que a Tessa era importante para ele e que eu tinha concordado em ser compreensiva sobre a amizade deles. Eu não tinha concordado com nada, exceto em ser enganada e desrespeitada por 2 anos. Blake continuou falando, dizendo que eu estava jogando fora nosso relacionamento por nada. Desliguei no meio da frase. Danny estava tentando não sorrir. Laurie realmente comemorou e disse que estava esperando 2 anos para eu largar aquele perdedor. Ela me deu um toca aqui, do outro lado da mesa, e disse que isso pedia panquecas de celebração, que aparentemente eram diferentes das panquecas normais, porque tinham gosto de liberdade. Percebi que ainda tinha uma chave do apartamento do Blake, e ele tinha uma do meu. Precisávamos trocar pertences e chaves antes que isso ficasse mais confuso. Danny se ofereceu para ir comigo à casa do Blake para que eu não tivesse que encará-lo sozinha. Laurie disse que iria para o meu apartamento caso Blake aparecesse lá tentando pegar as coisas dele ou causar drama. Ela disse que estava esperando por uma desculpa para dizer exatamente o que pensava dele. Terminamos o café da manhã e peguei emprestado algumas roupas da Laurie, já que as minhas da noite passada cheiravam a tequila e arrependimento. Danny pegou as chaves da caminhonete e saímos. O caminho até o apartamento do Blake pareceu diferente de todas as vezes que fiz essa viagem antes. Eu não estava nervosa sobre qual seria o humor do Blake, ou se a Tessa estaria lá fazendo comentários sarcásticos. Eu só queria pegar minhas coisas e terminar com os dois. Paramos do lado de fora do prédio do Blake e vi o carro dele no estacionamento. Danny estacionou e perguntou se eu queria que ele subisse comigo. Disse que sim, porque não confiava que o Blake não tentaria me manipular se eu fosse sozinha. Subimos até o 2º andar e bati na porta. Essa atendeu vestindo a camisa do Blake. E nada mais. Ela estava sorrindo com escárnio, como se tivesse ganhado algum tipo de prêmio. Entreguei a ela a chave do Blake e pedi minhas coisas. Tessa encostou-se no batente da porta e disse que Blake já tinha levado minhas coisas para o meu apartamento cerca de 1 hora atrás. Ela disse que ele imaginou que eu voltaria rastejando assim que me acalmasse e percebesse o que estava perdendo. Perguntei o que exatamente eu estava perdendo. O sorriso da Tessa aumentou e ela disse: um cara que sabia se divertir e não esperava que ela fosse chata e senta o tempo todo. Ele deu um passo à frente e disse que estávamos indo embora. Tessa gritou atrás de nós que Blake estaria melhor sem alguém tão tensa quanto eu. De qualquer forma, dirigimos até o meu apartamento e encontramos sacos de lixo pretos na minha porta. Blake tinha despejado meus pertences do lado de fora, como se eu fosse lixo que ele estava jogando fora. Laurie já estava lá e tinha começado a levar os sacos para dentro. Ela parecia furiosa e disse que não conseguia acreditar que Blake teve a coragem de tratar minhas coisas dessa maneira. Levamos tudo para dentro e comecei a revirar os sacos. Minhas roupas estavam amassadas e enfiadas sem nenhum cuidado. Meus livros tinham as capas dobradas. Meus produtos de higiene do banheiro dele foram jogados soltos sem tampa, vazando por toda parte. Encontrei as 3 coisas que Blake tinha me dado em 2 anos. Um colar barato de um quiosque de shopping no meu aniversário. Uma caneca de café com uma piada estúpida no Natal. Um chaveiro de algum bar em que a banda dele tocou. Ele pegou todos de volta. Danny me observou tirar os itens e disse calmamente que o anel da avó dele ainda estava no meu dedo. Ele disse que eu poderia ficar com ele o tempo que quisesse. Significava mais para mim do que qualquer coisa que Blake já tivesse me dado. De qualquer maneira. Meu telefone tocou e vi que era a Savannah do trabalho. Ela disse que tinha ouvido através de amigos sobre o que aconteceu no show do Blake na noite passada. Ela queria ter certeza de que eu estava bem. Contei a ela toda a história sobre encontrar o Blake com a Tessa, ficar bêbada e acordar na casa do Danny. Savannah disse que nunca gostou do Blake de qualquer maneira. Ela disse que sempre achou que eu merecia muito melhor do que um barman que nem conseguia lembrar da minha promoção. Ela disse que todo o escritório estava falando sobre como o Blake não apareceu na festa da empresa para a qual eu o convidei no mês passado, porque a Tessa precisava dele para ajudá-la a mover móveis. Savannah disse que todos achavam que eu era boa demais para ele, mas ninguém queria dizer nada porque eu parecia feliz. Eu disse a ela que não estava feliz. Eu estava apenas acostumada a dar desculpas para ele. Savannah me convidou para ir à casa dela jantar com algumas amigas do trabalho. Ela disse que eu precisava estar perto de pessoas que realmente me valorizavam em vez de ficar sentada sentindo pena de mim mesma. Concordei e perguntei a que horas. Ela disse 18:06 e para levar o Danny se ele quisesse ir. Olhei para o Danny, que estava ajudando a Laurie a dobrar minhas roupas corretamente e guardá-las. Perguntei se ele queria ir jantar, na casa da Savannah. Ele disse que sim, se eu o quisesse lá. Terminamos de organizar meu apartamento e Danny me levou para a casa da Savannah, do outro lado da cidade. Ela morava em um complexo agradável com piscina e vagas de estacionamento de verdade. Caminhamos até a porta dela e bati. Savannah abriu e imediatamente me puxou para um abraço. Então ela viu o Danny atrás de mim e agarrou o braço dele, puxando-o para dentro também. Ela disse: qualquer um que me tratasse tão bem era absolutamente bem-vindo em sua casa. Dentro do apartamento da Savannah, 4 mulheres da minha empresa de contabilidade estavam sentadas ao redor de uma mesa de jantar, coberta com caixas de pizza e garrafas de vinho. Savannah me apresentou a Michelle, do Contas a Pagar, Jenna, da Preparação Fiscal, e Kira, do RH. Danny ficou desajeitado perto da porta, até que Savannah agarrou seu braço e o puxou para o sofá. Michelle imediatamente começou uma história sobre seu ex, que estourou 3 cartões de crédito comprando presentes para a amante. Jenna superou isso com seu ex, que fingiu uma viagem de negócios para Vegas, mas na verdade levou sua colega de trabalho para o Havaí. Kira disse que seu ex pegou o carro dela emprestado para ajudar a mãe doente, mas ela encontrou recibos de um quarto de hotel e jantar para 2. Todas olharam para mim e contei a elas sobre encontrar o Blake com a Tessa no camarim. Michelle bateu com a taça de vinho na mesa e disse que Blake parecia lixo. Jenna perguntou há quanto tempo Tessa morava com ele, e eu disse 2 anos.
todo o tempo que estivemos namorando. Kira balançou a cabeça e disse que não conseguia acreditar que eu aturei aquela situação por tanto tempo. Expliquei que Blake sempre me fazia sentir louca, por me incomodar com isso. Savannah encheu os copos de todos e disse que Blake era um manipulador clássico que me convenceu de que minhas reações normais eram exageradas. Danny sentou-se quieto no sofá, mexendo no telefone, enquanto conversávamos. Michelle olhou para ele e perguntou se Danny e eu estávamos juntos agora. Eu disse que não e senti meu rosto esquentar. Danny levantou os olhos do telefone e também disse que não. Savannah me deu aquele olhar que dizia que ela não acreditava em nenhum de nós. A conversa mudou para outros tópicos, mas continuei percebendo Danny me observando do outro lado da sala. Na semana seguinte, me joguei no trabalho, ficando até tarde para terminar relatórios e evitar ir para casa para meu apartamento vazio. Danny me mandava mensagem todas as manhãs, perguntando se eu precisava de café. A irmã dele, Lori, me convidou para jantar. Na casa dela 2 vezes. As mensagens do Blake começaram a aparecer constantemente. Longos parágrafos sobre como eu arruinei a maior oportunidade da banda dele, causando drama antes do show. Mensagens dizendo que Tessa o entendia, de maneiras que eu nunca entendi porque ela realmente apoiava sua carreira musical. Reclamações sobre como seus companheiros de banda estavam bravos com ele porque os donos do local souberam do incidente nos bastidores. Excluí cada mensagem sem responder, mas elas continuavam chegando. Uma noite, eu estava na casa do Danny, ajudando-o a escolher azulejos novos para a reforma do banheiro dele, quando meu telefone vibrou com outra redação do Blake. Esta dizia que a banda poderia acabar porque ninguém queria mais trabalhar com ele, e era tudo culpa minha por fazer uma cena. Danny viu meu rosto e perguntou o que estava errado. Mostrei a mensagem e ele leu, com o maxilar cerrado. Ele perguntou se eu queria que ele falasse com o Blake, mas eu disse que não. Danny disse que Blake não tinha o direito de me culpar pelas consequências de suas próprias ações. Concordei, mas as mensagens ainda me incomodavam. 3 dias depois, Blake enviou uma mensagem dizendo que poderia considerar me aceitar de volta se eu postasse um pedido de desculpas nas redes sociais. Ele queria que eu dissesse que exagerei, e entendi mal o relacionamento dele com a Tessa. Ele disse que se eu fizesse isso publicamente, a reputação dele poderia se recuperar e poderíamos recomeçar. Encarei a tela do meu telefone, sentindo algo mudar dentro de mim. Danny estava fazendo café da manhã na cozinha e fui até lá mostrar para ele. Ele leu e seu rosto ficou vermelho. Ele perguntou se eu estava bem e percebi que não estava mais magoada, apenas com raiva. Realmente com raiva que Blake pensasse que poderia me trair por meses e depois exigir que eu pedisse desculpas por pegá-lo. Bloqueei o número dele ali mesmo enquanto Danny observava. Ele sorriu e disse, que bom. Senti-me mais leve do que me sentia há dias. Danny me ligou na tarde seguinte e perguntou se eu queria ver o escritório dele. Ele disse que seu sócio estaria lá e eu poderia conhecer o cara que o aguentava todos os dias. Dirigi até a construtora Henderson no lado sul da cidade. O escritório ficava em um pequeno prédio com caminhões estacionados do lado de fora. Danny me encontrou na porta e me levou para dentro, para um espaço com mesas, arquivos e plantas de construção cobrindo as paredes. Um cara alto de cabelos grisalhos levantou-se de uma das mesas e apertou minha mão. Danny o apresentou como Jasper, seu sócio há 8 anos. Uma mulher com cabelo escuro curto estava sentada na outra mesa, e Danny a apresentou como Evelyn, esposa de Jasper, que cuidava da contabilidade deles. Evelyn levantou-se e me abraçou como se fôssemos velhas amigas. Ela disse que Danny falava de mim há anos, e que estava tão feliz por eu finalmente ter largado o músico. Ri nervosamente, e Danny pareceu envergonhado. Jasper me mostrou o escritório enquanto explicava seus projetos atuais. Eles tinham 3 casas em construção, e 2 reformas de banheiro começando no mês seguinte. Evelyn perguntou se eu queria café, e eu disse que sim. Ela serviu 2 xícaras e disse a Jasper e Danny para irem olhar plantas ou algo assim. Evelyn me levou a uma pequena sala de descanso com uma mesa e cadeiras. Ela sentou-se à minha frente e disse que precisava me contar uma coisa. Tomei meu café e esperei. Ela disse que Danny era apaixonado por mim, desde o dia em que Blake nos apresentou, 2 anos atrás. Ela disse que ele nunca disse nada porque eu estava com Blake, e Danny não queria ser aquele cara que tentava roubar a namorada do amigo. Ela disse que ver eu ficar com Blake enquanto ele me tratava mal quase matou. Danny. Ela disse que essa última semana comigo no escritório e na casa dele foi a mais feliz que ela viu Danny em 2 anos. Terminou. Fiquei sentada, segurando minha xícara de café e não sabia o que dizer. Evelyn deu um tapinha na minha mão e disse que só queria que eu soubesse porque a vida era curta demais para perder tempo sem saber como as pessoas realmente se sentiam. Ela se levantou e voltou para sua mesa como se não tivesse acabado de virar meu mundo inteiro de cabeça para baixo. Comecei a notar coisas sobre o Danny que de alguma forma eu tinha perdido antes. Como ele sempre me trazia café exatamente do jeito que eu gostava, sem perguntar. Como ele lembrava de detalhes sobre meus projetos de trabalho e perguntava sobre eles dias depois. Como ele realmente ouvia quando eu falava sobre planilhas e códigos fiscais em vez de seus olhos ficarem vidrados como os do Blake sempre ficavam. Essas não eram coisas novas. Danny fazia isso há 2 anos. Eu estava focada demais em fazer as coisas funcionarem com o Blake para ver o que estava bem na minha frente. Peguei me observando Danny enquanto ele trabalhava em seu laptop na cafeteria perto do meu apartamento. Ele olhou para cima e sorriu. E senti algo quente se espalhar pelo meu peito. Isso era diferente de qualquer coisa que senti com Blake. Isso parecia estável, real e seguro. 2 semanas depois de deixar Blake, encontrei o colega de banda dele no supermercado, o baterista, cujo nome eu nunca conseguia lembrar. Ele parou o carrinho ao lado do meu na seção de hortifruti e disse que sentia muito pelo que aconteceu. Ele disse que a banda inteira sabia sobre Blake e Ele disse que todos se sentiam mal vendo Blake me tratar como lixo, mas ninguém sabia como me contar. Ele disse que eles estavam realmente aliviados por eu ter ido embora, porque Blake estava impossível de trabalhar ultimamente. Ele continuava cancelando ensaios para sair, com Tessa e chegando atrasado aos shows. O baterista disse que metade da banda queria expulsar o Blake, mas eles tocavam juntos há 5 anos e era complicado. Agradeci a ele por pedir desculpas e comecei a empurrar meu carrinho pra longe. O baterista me parou e disse que eu deveria saber que Blake estava contando a todos uma história diferente. Ele disse que Blake alegava que eu o traí com o Danny e foi por isso que terminamos. Ele disse que Blake estava se pintando como a vítima que foi traída por sua namorada e melhor amigo. Senti minhas mãos agarrarem a alça do carrinho com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. O baterista disse para não me preocupar porque ninguém acreditava na versão do Blake de qualquer maneira. Todos sabiam que Blake era mentiroso, mas eu
Ainda estava furiosa porque Blake estava reescrevendo a história para parecer melhor. Agradeci ao baterista novamente e terminei minhas compras com raiva. Naquela noite sentei no meu sofá, olhando para o meu telefone. Abri as redes sociais e digitei uma declaração simples. Blake e eu terminamos porque ele foi infiel e estou seguindo em frente com minha vida. Apertei postar antes que pudesse duvidar de mim mesma. Em uma hora, 3 dos amigos de Blake me enviaram mensagens privadas. Um disse que flagrou e Tessa se beijando em uma festa há 6 meses. Outra disse que os viu saindo de um hotel juntos no verão passado. O terceiro disse que Blake levou Tessa para seu jantar de aniversário e a apresentou como namorada enquanto eu estava fora da cidade a trabalho. Todos os 3 disseram que apoiariam minha história se eu precisasse. Tirei print das mensagens e salvei apenas por precaução. Meu telefone tocou de um número que eu não reconhecia. Quase não atendi, mas algo me fez atender. A voz do Blake veio gritando que eu estava arruinando a reputação dele. Ele disse que Tessa estava muito chateada com as pessoas julgando-os. Ele disse que eu não tinha o direito de postar sobre nossos assuntos privados nas redes sociais. Deixei ele gritar por 1 minuto. Depois o cortei. Disse que ele arruinou sua própria reputação traindo e mentindo sobre isso. Disse que se a Tessa estava chateada, ela deveria ter pensado nisso antes de dormir com o namorado de outra pessoa. Blake começou a discutir, mas desliguei e bloqueei aquele número também. Minhas mãos tremiam, mas eu me sentia bem, muito bem. Como se finalmente tivesse retomado algum controle sobre minha própria história. 1 mês se passou. Danny ligou e perguntou se eu queria jantar neste lugar italiano no centro. Ele disse que era para comemorar 1 mês desde que deixei o Blake, o que parecia uma coisa estranha para comemorar, mas também meio doce. Coloquei um vestido e realmente me senti animada para sair. Que não acontecia há uma eternidade. Danny me buscou na hora certa, o que ainda era novo o suficiente para me surpreender. Pegamos uma mesa perto da janela e pedimos vinho. Danny continuava mexendo no guardanapo, dobrando e desdobrando enquanto olhávamos os cardápios. Perguntei se ele estava bem, e ele disse que estava apenas nervoso. Perguntei por que ele estaria nervoso perto de mim depois de passarmos basicamente todos os dias juntos por 1 mês. Ele respirou fundo e disse: "A Evelyn me contou que falou com você sobre os meus sentimentos." Meu estômago deu uma pequena reviravolta. Abaixei meu cardápio e olhei para ele. Disse que estive pensando muito sobre o que a Evelyn disse. Disse a ele que percebi que ele tinha sido a melhor parte da minha vida por 2 anos. Ele apareceu em todos os momentos importantes enquanto Blake nem conseguia lembrar da minha promoção. Ele me levou ao aeroporto às 5 da manhã quando eu tinha viagens de negócios. Ele me trouxe sopa quando eu estava doente. Ele ouviu eu reclamar sobre clientes difíceis no trabalho e realmente lembrava os nomes deles quando eu os mencionava semanas depois. Disse que fui uma idiota por não ver o que estava bem na minha frente esse tempo todo. Danny estendeu a mão sobre a mesa e pegou a minha. Notei que ainda estava usando o anel da avó dele. Tinha se tornado tanto uma parte de mim que eu esquecia que estava lá na maior parte do tempo. Danny olhou para o anel e depois para mim. Ele disse que me deu aquele anel porque mesmo eu bêbada sabia que eu merecia algo bonito. Ele disse que queria me dar tudo por tanto tempo, mas não sabia como me dizer sem arruinar nossa amizade ou deixar as coisas estranhas. Ele disse que me ver com o Blake era uma tortura, mas ele ficou perto porque não suportava a ideia de não estar na minha vida. Apertei a mão dele e disse que queria tentar isso. Tentar de verdade. Ele sorriu mais do que eu jamais o tinha visto sorrir. Terminamos o jantar e ele me levou para casa e me beijou de boa noite na minha porta. Foi diferente de beijar o Blake. Parecia seguro e emocionante ao mesmo tempo. Começamos a namorar oficialmente depois disso. Era completamente diferente de estar com o Blake. Danny aparecia quando dizia que apareceria. Se marcássemos para 7, ele estava lá às 7, não às 9h30 com alguma desculpa sobre o ensaio da banda. Atrasar. Ele lembrava das coisas que eu lhe contava, como quando mencionei amar essa cafeteria específica do outro lado da cidade. E ele me surpreendeu me levando lá em um sábado de manhã. Ele me tratava como se eu importasse. Ele perguntava sobre o meu dia e realmente ouvia a resposta. Ele conheceu meus amigos e fez um esforço para lembrar seus nomes e empregos. Quando tive uma grande apresentação no trabalho, ele enviou flores para o meu escritório. Blake nunca me enviou flores uma vez, em 2 anos. Savannah e meus amigos do trabalho adoravam o Danny. Eles continuavam dizendo que sabiam que isso aconteceria. Savannah disse que previu isso na noite do jantar dela quando viu como Danny olhava para mim. Minha outra colega de trabalho disse que qualquer um com olhos podia ver que Danny era louco por mim. E Blake era um idiota. Convidei Danny para o jantar de domingo na casa dos meus pais. Minha mãe o adorou imediatamente. Ela continuava dizendo o quanto ele era educado e como ele realmente ajudou a limpar a mesa sem que pedissem. Meu pai conversou com ele sobre construção e coisas de negócios. Depois do jantar, minha mãe me puxou de lado na cozinha. Ela disse: "É assim que um parceiro de verdade se parece. Alguém que aparece e te trata com respeito." Ela disse que sentia muito por não ter dito algo sobre o Blake antes, mas não queria me afastar criticando minhas escolhas. Eu a abracei e disse que cheguei lá eventualmente. 3 meses depois do Blake, eu estava genuinamente feliz pela primeira vez em anos. Danny e eu planejamos uma viagem de fim de semana para essa cabana nas montanhas. Percebi enquanto olhávamos lugares online que nunca fiz nada parecido com o Blake. Toda vez que eu sugeria uma viagem, Blake tinha ensaio da banda, ou Tessa precisava de ajuda para mover móveis. Ou alguma outra desculpa. Danny e eu realmente reservamos a cabana e fizemos planos. Iríamos em 2 semanas e eu estava contando os dias. Vi nas redes sociais que a banda do Blake estava tocando em um bar do outro lado da cidade. Danny percebeu que eu olhava para o meu telefone e perguntou se eu queria ir provar que tinha superado. Olhei para ele e disse que não precisava provar nada. Eu genuinamente não me importava mais com o que Blake estava fazendo. Eu não me perguntava se ele estava pensando em mim ou se arrependia de me perder. Eu não checava as redes sociais dele para ver o que ele estava postando. Eu simplesmente tinha encerrado. Danny sorriu e disse que foi aí que ele soube que eu estava realmente livre. Estávamos na casa dele uma noite assistindo a um filme de ação no sofá. Eu estava com os pés dobrados sob mim e o braço dele ao redor dos meus ombros. O filme acabou e ficamos ali no silêncio. Danny virou-se para mim e disse que queria levar o anel de sua avó a um joalheiro e mandá-lo ajustar adequadamente para mim. Olhei para o anel no meu dedo. Ainda estava muito grande e eu tinha que usá-lo no dedo médio para evitar que caísse. Então olhei de volta para o Danny e percebi que ele não estava falando apenas sobre o anel de formatura. Meu coração começou a bater mais rápido. Ele disse que sabia que era rápido, mas já me amava há 2 anos. Ele disse:
Quando você sabe que alguém é a pessoa certa, você simplesmente sabe. Eu disse sim, antes mesmo que ele terminasse de perguntar, porque às vezes a pessoa certa estava lá o tempo todo e você só precisava acordar e ver.